Muito bom! Você já se perguntou o que as mulheres que ficam definidas fazem de diferente das outras? Às vezes você já treina, você já faz dieta, você já diz seguir tudo certinho, já talvez usou algum recurso ergogênico, farmacológico, e mesmo assim não conseguiu ter resultado, enquanto a outra que você assiste ali na internet, ela tá sempre tendo um resultado e bate a comparação. Bem, vamos começar esse vídeo primeiro falando sobre a comparação. Cuidado com esse janho de comparação, cara. Que comparação ele arrebenta você. Por quê? Tem mulher, a depender do que ela faz ou do poder econômico dela, que ela basicamente virou sócia da clínica de estética e aí às vezes ganha para ir lá ficar fazendo procedimentos e testes de procedimentos estéticos, que às vezes já faz uma parceria com, sei lá, determinadas farmácias e ganha seu monjaro, e aí automaticamente você se compara, você está ali nos bastidores tentando o negócio na raça, enquanto a outra está cheia de subterfúgios. Então existe esse tipo, e vou te dizer, não é nenhuma nem duas. O que você vê na internet, cara, nem sempre é o que de fato parece, mas tem uma coisa que elas fazem de diferente e possivelmente você não está fazendo. Mas vamos começar por partes aqui, antes de eu dar aquela chibatada, não sei. Vamos lá, né? Tem que entender que definição não é perder peso. Perder peso, cara, por vezes vai envolver retenção de líquido, gordura e massa muscular. Então, se você está perdendo peso de fato, você vai estar perdendo alguma dessas três coisas. Vamos lá. O essencial para a definição muscular é a perda de gordura, obviamente, né? Só que tem que ter o desenvolvimento de massa muscular, o que é muito difícil e a gente vai chegar sobre isso. Bem, Dani, comecei a fazer uma dieta e perdi ali 4 quilos na primeira semana. Parabéns, você perdeu muita retenção de líquido, porque é normal. Estava muito inflamada, estava com o intestino meio zoadinho ali, estava aquele intestino meio preguiçoso, estava com o intestino inflamado, estava com o teu sistema inflamado, muita retenção de líquido, e aí automaticamente melhorou ali a qualidade da dieta, começou a se movimentar, vai sair aquele fluido extracelular, vai ser excretado e você automaticamente vai perder um pouquinho de peso só por ter melhorado a quantidade da dieta, né? A qualidade da dieta. Mas isso não quer dizer que você esteja indo direto para o caminho da definição. Aí beleza, nós temos a questão de, pô, Dani, eu vou continuar com isso, eu vou fazer uma dieta restrita, porque de fato eu tenho várias pacientes, tá? Que são extremamente definidas. Se você for lá pro meu Instagram lá e você for ver, todos os dias sempre uma ou outra tá postando, tô remarcando lá, tô repostando as que me marcaram. E eu posso te afirmar que todas elas fazem dietas bem apertadas. E tem uma característica pessoal entre elas, é que elas realmente gostam do que estão fazendo. É diferente de, sei lá, vamos dar um exemplo. Uma mãe que tem que cuidar da alimentação dos filhos, que não tem tempo para ela, que trabalha fora e tudo mais, aí come o que tem uma rotina extremamente insana. Não, tem características de mulheres também, né? Mas a gente já vai chegar por esse caminho. Dani, continuei com uma intensidade ali, minha dieta tá apertada, minha dieta tá apertada. A probabilidade de você começar a perder massa magra é gigantesca. E aí, por vezes, se você insistir nisso, você pode até aprofundar essa massa magra para de fato ser um tecido muscular. Porque massa magra ela pode envolver tudo que não é gordura, vamos dizer assim, entende? Massa livre de gordura. Beleza. Só que aí você começa a ficar tão intenso naquela restrição calórica que de fato você entra a consumir, você propõe o teu corpo a consumir também tecido muscular, porque você está num estado catabólico contínuo, progressivo de muito tempo. Aí é outro problema, tá? Por quê? Porque imagina assim, que você tem o seu músculo e você tem a sua gordura. Aí conforme você for perdendo a gordura, for perdendo ali a retenção de líquido e tudo mais, essa pele tende a se aproximar mais do músculo. Só que não, cara, você não acertou na dieta, aí o teu músculo ficou mais murchinho ou por vezes você até colocou ele para jogo, usou ele como uma moeda energética de tanta restrição que você fez. O que é difícil, mas pode acontecer.
Então percebe que em vez de encostar a pele no músculo para aparecer a definição, você começou a puxar demais e parece que continua a mesma coisa. Você estava assim, aí você baixou e esse aqui também baixou, continua a mesma coisa. Fez sentido? Então, cuidado com isso. Só que tem várias, como eu estava falando, né, anteriormente, tem várias mulheres que, para chegar num aspecto de definição, elas fazem dietas extremamente apertadas. E quando eu falo de dieta extremamente apertada, é uma dieta média ali de 1.300 calorias, tá? E eu vou te dizer, assim, não é nenhuma nem duas, são várias que eu tenho esse ponto de corte. Dani, mas é uma dieta muito apertada? Depende, cara. Entende? Depende da tua percepção de fome, depende da tua rotina, depende do seu nível de intensidade de treinamento. E também não é um ponto final essa quantidade calórica. Mas de fato, elas têm para chegar a ter uma definição, obviamente, vai ter que ter uma restrição calórica. Então, geralmente, eu acabo observando que as meninas estão nesse ponto de corte com a dieta. Mas tem um ponto muito interessante que eu gosto e que eu faço com elas, inclusive, que é, conforme elas vão passando ali, consulta por consulta, vão passando ali por consultoria, semana por semana que eu vou acompanhando, o que acontece? Pô, tá perdendo gordura, o físico tá secando, tá ficando bonitinho, vamos colocar um pouquinho mais de comida. Pô, coloquei um pouquinho mais de comida, o físico respondeu melhor, tá? Continuou secando. Pô, então já vai comer um pouquinho melhor. O detalhe é que dessas que eu estou comentando e tudo mais, não dando nome, né? Porque não faz. A gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Então, mas pode entrar no Instagram lá, você vai ver. Aí, dentre elas, elas não querem comer mais porque elas pagam o preço de passar uma fome em prol à estética. E aqui entra um ponto interessante. Até onde você está disposta a chegar para aparecer a sua definição? Porque às vezes é isso que tá dividindo aí entre você e elas, em quem tem resultado e quem não tem. Entende? Isso eu tô na cabeça aqui, né? Eu tô trazendo as minhas pacientes que me marcam lá no Instagram, que é uma fração mínima da quantidade de paciente que eu tenho, mas são as que mais gostam de lidar com essa questão estética. Beleza. Agora observe as suas influencers, as suas Instagramers, as suas TikTokers. Você vai perceber que elas têm a mesma característica. Ela posta de manhã ali, um exemplo, uma torradinha, seu mamão, uma chia em cima, uma linhaça em cima ali, um ovinho, no horário do almoço ali uma salada muito bonita, 2 fios de frango e uma colherzinha de arroz. Aí você vai colocar ali no período da tarde, ela vai colocar, sei lá, às vezes um pãozinho com doce de leite porque é o pré-treino e é o dia, é o momento que ela come o docinho do dia dela. Aí depois do treino, ela posta a marca de suplemento que ela tá tomando, o seu whey ali, e à noite ela vai pegar e coloca ali a mesma coisa, uma salada bem bonita, ou às vezes posta um cuscuz, né, que agora tá na época do cuscuz. Ela posta um cuscuz ali para você, cuscuz, um ovo, talvez um queijinho e sucesso. Percebeu? Pouca refeição, mas pode observar, é sempre algo parecido, sempre nessa linha. Só tem um detalhe importante que é cuidado com as características genéticas também. Tem mulher que, infelizmente, cara, tem que ser sincero, desculpa, tem mulher que não vai conseguir ficar com shape slim, que não vai conseguir ficar com um físico extremamente seco, porque a característica genética dela, ela na infância já era, pô, já tinha um percentualzinho de gordura mais alto, sempre brigou com a balança. Aí você fala assim, pô, agora vai conseguir chegar a ficar extremamente definida? Pode acontecer? Pode. Eu já mordi a língua assim. Teve uma vez que eu atendi uma paciente, isso faz há muitos anos atrás, e aí, pô, portadora de SOP, portadora, né? Ela tinha síndrome de ovário policístico, ela tinha SOP, então já fica com um aspecto um pouquinho mais masculinizado, com um pouquinho mais de retenção, com mais um pouquinho de pelo assim e tal, uma pele um pouquinho mais grossa, tipo, com mais retenção mesmo. E isso aqui não seca. Pô, a menina virou uma baita de uma fisiculturista. Então mordi a língua. E tá tudo bem, ela mostrou que ela era capaz e parabéns para ela, vitória dela. Mas são poucas que vão conseguir ter essa conversão de sair de um estado de obesidade para subir num palco.
E também a questão do palco, hoje em dia eu vejo que já tá ficando meio que relativo, pelo menos ao meu ver, né? Deixa aqui nos comentários, aqui a gente está abrindo uma conversa que nós temos aqui. Que eu acho que até certo, 1, 2, 3 anos atrás, ainda ter esse desejo de um físico tão bonito quanto de uma fisiculturista era legal. Agora eu já vejo que as mulheres estão olhando muito mais para o físico da influencer de fato. E aí aquele físico que ele, além de ser montado, ele também tem uma característica genética, cara. A menina já é estreitinha, ela já é pequenininha, ela já tem cintura escapular menor, já tem um quadril menor, ela às vezes é um pouquinho mais baixa, ela tem as extremidades um pouquinho mais longilíneas, acumula menos gordura em determinadas regiões que da outra mulher acumula mais, e aí faz com que ela tenha mais facilidade de chegar a ter aquele resultado. Então, cuidado com a forma do que você tá olhando ali, porque senão, de fato, tem mulher que não vai chegar, cara. E aí é um problema? Não, cara, não é um problema. Tá te dando chancela para você não fazer o protocolo? Não também. Você pode ter um excelente resultado comparando você versus você. Entende? Não necessariamente, Dani, vou ficar desse jeito. Não, cara. Tem uma coisa, às vezes eu pego como parâmetro, né? Às vezes a menina fala, cara, me manda uma foto de referência do que você almeja, uma influencer que você olha, como você gostaria de ficar. E normalmente é lagartixa querendo virar jacaré e jacaré querendo virar lagartixa. Não dá certo, cara. Não dá certo. Dá dó falar isso, mas é verdade, cara. E aí, beleza, lembra? A gente estava falando dessa questão inicial ali, da questão de perder peso e a definição. Então, nós falamos sobre a água, falamos sobre a questão da questão da perda da massa magra e agora a questão da gordura. Aí a gordura ela já é um pouquinho mais delicado, porque assim, primeiro, às vezes a mulher precisa perder peso de fato. Perdeu peso, perde o que tiver que perder, mas perde peso, encaixa no seu perfil ali. A média da mulher vai ficar entre 65 e 70 quilos, depende se ela é um pouquinho mais alta, depende da complexão óssea e tal, beleza? Aí depois a gente vem a esse trabalho de redução de gordura como um todo. E nesse trabalho, ele é um trabalho mais contínuo. E é aqui que mora o problema de vocês. Como eu estava falando das influencers lá, agora a gente passa os finais de semana dela. Tem uma coisa na minha consultoria online que é legal a gente conversar. Toda semana tem uma coisa chamada feedback semanal. Então, cara, quinta-feira, às 8 horas da manhã, é disparado os formulários para as pacientes, e aí elas começam a responder, e é eu, não tem inteligência artificial. É eu que dou a devolutiva para elas. E aí, cara, sei lá, dá 150, 200 mensagens, é muita mensagem, é muito feedback. E toda semana é a mesma choradeira por conta do final de semana. Vou abrir um parênteses aqui. A paciente pegou ontem e falou assim, preciso de dicas, não era dicas que ela usou, de estratégias, enfim, abordagens para o final de semana. Aí eu tive que olhar para ela e falar assim, né, por áudio, falar, minha querida, vamos lá, você tem uma filha e eu também tenho um filho, então eu vou te usar abordagens que a gente usa com as nossas crianças, que com certeza ela já usou. Tem horas que meu filho quer comer um chocolate e não é momento, cara. É antes do almoço, é antes da janta, é em momentos deslocados ali. Filho, não vai rolar, velho. Ah, pô, eu quero e tal. Mano, não vai rolar, filho. O papai sempre fala pra você. É sim, sim, não, não. Então se o papai falou não, não adianta bater o pé que não vai rolar, velho. Daí tem horas que você tá aí nos seus 30 a mais, parece que precisava de um pai para escutar isso. Então, como talvez você não tenha mais esse acesso, teu pai não vai falar para você não comer o chocolate, você tem que entrar na tua cabecinha que é sim, sim ou não, não. Final de semana é sim, sim e não, não. Por que eu tô dizendo isso? Cara, inclusive deixa nos comentários se fez sentido para você. Sim, sim, não, não, só para quem tá olhando de fora não entender não, nada, né? Sim, sim ou não, não. Porque, cara, bateu redução no percentual de gordura, vai bater na tua disciplina. Bateu na tua disciplina, você é macho de verdade na segunda-feira de sol. Porque na primeira quinta-feira de chuva, estressado, você vai querer comer um chocolate.
No primeiro domingo de manhã você vai querer passar na panificadora e vai querer comer um churrasco, e à noite você vai querer comer a pizza, e vai aparecer vizinho, vai aparecer parente. Falou de percentual de gordura, você vai ter que ser muito, mas muito braba para seguir a dieta 100%. E aqui que mora a grande sacada, filha de Deus. Aqui que é presta atenção, porque toda essa conjectura entre minhas pacientes, que eu vejo que tem grandes definições, as suas influencers, perceba, final de semana, domingão, de manhã é correndo no parque. Ai, Dani, tá... Mano, é o caminho, velho. Quer dizer que você ainda vai ficar com o físico delas? Não, porque ainda tem uma questão biológica sua. Mas vai ter que seguir os mesmos passos para você ter o melhor resultado. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Ai, que dó ter que te falar isso, mas é a verdade, né? E além disso, né? Então a gente deu uma conjectura, o que as pessoas fazem. Mas também tem um outro ponto que é treinar com uma certa intenção, tá? Então todas as mulheres que se vê muito bem definida aí, elas podem ter as metodologias de treino dela, mas elas vão ter uma intenção no treinamento. Então, pô, um exemplo, tem a mulher do CrossFit, tem a mulher do funcional, tem a mulher da corrida, tem a mulher do triatlon, tem a mulher de todos os caminhos. Eu vou falar aqui a da musculação. A da musculação, pra gente ter um desenvolvimento muscular, lembre, para definição eu preciso que essa pele encoste no músculo, então eu não posso perder muito músculo, porque senão não vai encostar na pele, não vai aparecer tanta definição, vai ficar com um aspecto meio flat, meio que, putz, está faltando alguma coisa. Beleza? Beleza. Então, geralmente o treino tem que ter mais intenção, progressão de carga, mas eu também entendo que muitas mulheres não têm esse desafio na cabeça, então o treino ele tem que ter intenção. Eu preciso levar você o mais próximo da tua fadiga, da sua falha muscular, em determinadas séries do teu grupo, do teu treino, do teu grupo de treinamento ali, e também eu preciso montar uma linha para que o pouco, a mulher vai ter mais dificuldade de desenvolvimento muscular, obviamente. Então, do pouco que você vai desenvolver de massa muscular, do pouco que você vai ter esse desenvolvimento, que ele seja no lugar certo. Então, pô, a menina já tem muito glúteo, então no glúteo aqui eu vou trabalhar um pouquinho menos e vou forçar mais no posterior de coxa, no quadríceps. Não, pô, o bracinho dela tá muito gordinho, a gente precisa de mais estímulos ali, então a gente vai precisar macetar mais. Ali em cima daquela região superior, nós vamos construir um músculo, nós vamos treinar com intenção, nós vamos construir um físico. Consegue compreender o quanto isso daqui é importante? Então, independente das metodologias que você possa vir usar, na musculação será assim. No CrossFit vai ter a sua linha de raciocínio do CrossFit e da performance deles. Da corrida, a mesma coisa. Ah, Dani, mas aí a moça que eu assisto, ela é magrinha, corre e ela é bem definida. Claro, pode acontecer. Inclusive, a redução do peso corporal vai estar associado à definição como um todo. Entende? Mas aí, pô, às vezes a menina já faz isso há 10 anos, há 15 anos. Aí ela já criou uma certa maturidade, uma estrutura muscular para suportar aquele aeróbico. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a mulher fala assim, ah, mas muito aeróbico, me falaram que perde massa muscular. Não é bem assim, cara. Tá mais associada, de fato, uma alta intensidade e alto volume de treinamento com baixo consumo calórico. E a longo prazo, aí é outra história. A gente vê perda de massa muscular, às vezes, quando a pessoa fica doente, sei lá, tem que ficar alguns meses sem treinar por algum evento, alguma coisa, e aí é mais fácil de ver essa perda de massa muscular. Agora, músculo murcho a gente vê com frequência, entende? É mais ou menos isso, tipo, você tem glicogênio muscular. O que é glicogênio muscular? Você come o carboidrato, converteu lá em glicose, aí teu corpo vai guardar ele, vai colocar no teu fígado para tua glicose ficar estável ali, enquanto você estiver em jejum, principalmente, e outra parte daquele carboidrato ele vai colocar no músculo. Só que aí, pô, tô comendo pouco carboidrato, tô treinando demais, e esse glicogênio muscular é a fonte de energia que você tem para você ir treinar e tal, para você gastar como energia no treinamento. Aí você está treinando demais, está comendo pouco, obviamente que os estoques, ou seja, os estoques de carboidrato, estoque de energia ali, vai ser menor. E, consequentemente, você vai pegar e vai ficar com o músculo mais murcho e não vai gerar definição. É mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu estou te falando.
Faz sentido para ti? E aí a gente tem vários pontos aqui, mas outro ponto é que a gente tem a questão menstrual da mulher, que eu tinha até anotado aqui para eu conversar com vocês. Então, cara, o ciclo menstrual, ele afeta de duas maneiras principais, tá? A emocional e a de fato física. Então, a emocional, pô, Dani, eu quero buscar definição. Mas aí a menina bateu aquela TPM monstra. Preciso comer um chocolate. E eu sempre falo, é melhor comer um chocolate do que gastar o réu primário, né? Aí a pessoa vai lá, come um chocolatinho, o que pode atrapalhar um pouquinho no processo dela. Se fosse só nesse momento, não atrapalharia, mas o problema é que sempre estende para abre a porteira para outros furos na dieta, né? E aí também tem a questão física mesmo, fisiológica ali da própria menstruação, que fica mais retida, que fica mais inchada por X dias, fica indisposta, enfim, a menstruação você sabe como é que é. Eu só sei por relatos e por estudar, graças a Deus, né? Então, aí isso aqui pode atrapalhar a tua definição também, entende? Esse ponto é muito importante. Dani, mas daí eu vejo que as meninas lá têm mais definição. Pô, normalmente, cara, elas tendem a dormir muito bem. Cara, é um outro rolê, entende? Mas essa questão do dormir muito bem é muito importante para que você realoque, vamos falar assim, né? Realocar os hormônios certos nos momentos certos. Por exemplo, cortisol é um hormônio muito importante para você. Só que ele no lugar errado, ele fica ruim, ou ele em demasia, em excesso também ele é ruim. A melatonina é um hormônio muito importante para você, inclusive não precisa ficar tomando o hormônio. Na grande maioria das vezes que toma lá vitamina, eles chamam de vitamina, mas na verdade é um hormônio. O hormônio melatonina, para tentar dormir melhor, na verdade era só ela regular o ciclo circadiano, então acordar num horário pré-determinado, ter uma boa noite de sono, chegar no momento do sono, respeitar esse sono, fazer a higiene do sono para então dormir melhor, para conseguir descansar melhor. Quando você arruma esses dois pontos, muitas coisas do seu físico também respondem melhor. Ah, Dani, mas agora eu tô dormindo mal, tô dormindo mais tarde, tô mais estressada, tô com insônia, acordo, tenho vários acordares, né, despertares à noite ali e tal. Cara, já diminui sensibilidade à insulina, o físico já fica mais inchado, já dá mais fome, já dá mais uma seleção, né? A tua vontade de comer doce, enfim, alimentos ultrapalatáveis para você vai aumentar também. Então perceba que às vezes é um detalhezinho que elas podem estar fazendo e que você ainda não faz, e por isso você não está tendo o resultado almejado até então, sabe? Então falamos sobre o sono, cortisol, ciclo menstrual. Beleza. Bem, e se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treino, que eu acompanhe você semanalmente, eu te recomendo fortemente a entrar na minha consultoria online. Eu vou deixar o link na descrição. Você clica aqui, vai lá no WhatsApp, conversa lá com a minha assistente, que é a Paty, e aí lá você tira todas as suas dúvidas e para mim vai ser um prazer poder cuidar de você e buscar esse aspecto de definição. Só lembra uma coisa, que cada mulher tem o seu potencial, tem a sua característica e eu vou trabalhar dentro das suas possibilidades e não criar ilusões em você, tá certo? Então é isso, te vejo do outro lado da consultoria e vou deixar esse vídeo aqui, ó. Clica nele e vai lá dar uma olhadinha, acredito que ele vai fazer muito sentido para você. Tchau, tchau.